Bom, eu acho assim, o líder, ele tem que ter... Você é líder quando você tem confiança, né? Então, você confia num líder. E voltando à professora de Harvard, lá, Frances Frei, você tem 3 pilares para você ter confiança no líder. O primeiro dele é você ser autêntico, né? Então, um recado. Então, eu gosto de karatê, eu não vou esconder isso, eu gosto de luta, eu gosto. Então, não vou... Sou autêntico, eu gosto de filosofia, eu vou falar, eu gosto. Eu sou um líder, eu pessoalmente sou um líder autêntico. Quem me conhece há muito tempo sabe, eu não mudei muito assim, né? Lógico que você melhora com o tempo, mas eu sou um líder autêntico. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo a mais um YPOcast, o podcast parceria YPO Brasil e Exame. E hoje estamos aqui com a Rossana, nossa querida amiga. Tudo bem, Rossana? Como está? Bom estar de novo com você, Ventura. Prazer. E o nosso querido amigo Tupa, direto dos Estados Unidos para cá, para o nosso estúdio, vai contar muitas aventuras aqui, uma carreira brilhante que o Tupa tem, né, Rossana? Poxa, para mim é uma honra ter o Tupa aqui, porque, na verdade, Ventura, ele é o responsável por eu estar no YPO. Nós temos uma longa história de nos conhecermos assim. Ele estudou com meu ex-marido e eu conheço a sobrinha, a irmã dele, então nós temos muitas conexões familiares em comum. Obrigada, Tupa, por estar aqui hoje e obrigada por trazer o YPO também na minha vida, tá? Poxa, é uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha vida com vocês, né? E esse programa aqui, como eu falei anteriormente para vocês, isso aqui existe o antes e o depois do YPO, provavelmente no Brasil, depois do YPOcast. Eu acho isso aqui um fenômeno de mídia do YPO. Vocês estão de parabéns, todo mundo que contribuiu com essa maravilhosa ideia de entrevistar os YPOers aqui no Brasil. Poxa, esse Obrigado, é um tremendo elogio, ainda mais sabendo de alguém que está em 3 capítulos do YPO e há tanto tempo, né? Bom, trazendo um pouco da história do Tupanangir Gomes, né? Ele é um executivo global com experiência sólida na indústria de serviços de alimentação, gestão da cadeia de suprimento e logística especializada. Então, from end to end da logística. E ainda mais uma logística especializada em temperaturas variadas. Ele está há mais de 25 anos na liderança de negócio de distribuidora global de alimentos, a Martin Brower, para restaurantes de serviço rápido, gerenciando logísticas e cadeia de suprimentos de múltiplas temperaturas em todo o Brasil, América Central, Porto Rico, Oriente Médio e Ásia. Ele se formou na USP com bacharelado e mestrado stricto sensu em engenharia de produção, tem o MP pelo INSEAD e é um lifelong learner, tendo participado 12 anos consecutivos do programa de presidentes do YPO com Harvard Business School. Então, vamos aprender muito da carreira dele, vamos aprender muito de logística e saber um pouco do que você aprendeu com tantos anos também de experiência e estudo. Bem-vindo, viu, Tupa? Obrigado. Acho que o currículo reflete o esforço que a gente faz na vida para continuous learning, né? Eu acho que esse é o principal motto meu, tá sempre aprendendo, sempre curioso, querendo aprender um pouquinho mais com outras pessoas. O YPOcast é uma das fontes de aprendizado meu aqui. É inspirado em vocês, Tupa. Acho que é um prazer. E ouvindo o seu currículo aqui, eu fico imaginando, né? 12 anos em Harvard. Tem aqui também o Black Belt de Karatê também, né? Artes marciais. Esse ele nem incluiu. Né? Então, assim, é um esforço contínuo. Por favor, conta um pouco da sua carreira, de onde você vem, da sua história, que é emocionante aqui pelo seu currículo, do CPOR, né? Também, né? Olha, eu fiz bastante coisa. Eu acho que, começando com a família, né? Eu sou filho, meu pai um advogado, empresário, minha mãe uma ex-publicitária até casar. Meu pai também tem uma história interessante, são 7 irmãos, né? Tem advogado, engenheiro e médico. E meu tio, que era um dos médicos, dos irmãos dele, que fez meu parto. Então, eu acho que pouca gente tem o tio, que é médico, que fez o parto, principalmente na nossa geração aqui. Do parte de mãe, eu acho que o meu avô é uma pessoa que eu tive muito relacionamento na vida. Meu avô, assim, e que acho que provavelmente o meu DNA
vem de logística, vem do meu avô. Meu avô foi um vereador aqui, muito conhecido e atuante. Ele foi jornalista também, fazia um programa na rádio de leis trabalhistas, talvez o podcast de lei trabalhista da época, ele que fazia. Ele também foi um dos fundadores da Fundação Getúlio Vargas, e acho que a parte mais nobre do meu avô, o terceiro setor. Ele fundou um orfanato aqui em Sorocaba, que existe até hoje, não mais como orfanato, que é proibido, mas ele fundou o Instituto Humberto de Campos, que existe até hoje, para qualificação de profissionais, tal, em Sorocaba. E no final da vida dele, depois de numa terceira fase da vida dele, ele foi viajar pelo mundo como representante comercial de uma grande uma empresa que fabrica, a Demilos, que faz roupa íntima de mulher. Sim. Ele abriu todos os mercados internacionais dessa empresa, já numa idade... Então, uma pessoa assim que teve vários ciclos, né? E fez o bem, né? E o meu tio, que é o filho dele, né? Que é também um advogado, colega do meu pai do Mackenzie de Direito, os dois estudaram juntos lá. Ele também foi um advogado de muito sucesso, tudo. E agora, ele, depois também, numa outra fase da vida, acho que inspirado pelo próprio pai, ele fundou a Academia Mackenzista de Letras, né, com o Ives Gandra, com o Eros Grau, que foram colegas de turma, que foi até ministro do Supremo. Ou seja, a família, para mim, tem muitos exemplos bons de pessoas que fizeram não só um ciclo, né, mas vários ciclos na vida. Isso me inspira muito. Eu acho que meu DNA vem disso aí, entendeu? De olhar exemplos de pessoas que não ficaram só numa caixa, né, que fizeram uma vida e depois acabou. Eu acho que olharam para fora dessa caixa. Isso que eu estou olhando, eu olho para fora da caixa, isso que eu gosto. Trabalhar o setor profissional, mas também o terceiro setor, o setor cultural, um pouco essa variedade de papéis. Sem dúvida. Obviamente, cada época tem a sua... você consegue fazer education hoje, como eu falei, você falou no começo, eu vou lá para Harvard, o IPO, um programa fenomenal lá eu faço há 12 anos. Isso ajuda muito hoje, está muito mais fácil estudar, não é uma desculpa não estudar hoje, né? Você tem o treinamento online, você tem educação remota, antigamente era muito mais complicado, e todos eles conseguiram fazer da forma que deu naquela época, né? Então... fantástico que você tem a inspiração, é nítido, né, Rossana? Que a inspiração no seu avô, né? Você vê que é importante isso. E qual a origem do seu avô? E eu ia emendar aqui... Nosso nome um pouco diferente, né, Rossana? Você como Rossana, eu como Ventura e o Tupa, né? Eu nem vou emendar o nome inteiro do Tupa porque eu vou errar, né? Ou tá na minha memória. Por favor, Rossana. Tupanangir, né? Qual a história da origem, Bartira, né? Também é outro nome indígena. Assim, o pai do meu pai, né? Ele que veio com essa história, essa ideia maravilhosa dos nomes, né? Isso, na verdade, ele era dono de cartório em Poços de Caldas. A família era... Também o único cara que tinha cartório e vendeu o cartório, né? Que é uma coisa que ninguém faz. Mas ele foi um ex-seminarista, falava várias línguas fluentemente, lá, como francês, falava... E uma delas era Tupi-Guarani. Qual que é a origem disso? No começo do século XX, teve uma tendência de... Qual é a cultura brasileira, né? Qual o nome? Ventura... Rossana, Paulo, né, nomes estrangeiros. Qual é a cultura? Qual é o nome brasileiro? Então, você pode reparar que tem uma série de nomes tupi-guarani indígenas nessa época que começaram a ser usados, mas geralmente como nome composto. E o meu nome a origem é isso. Então, todos os meus tios têm nome diferentes, né, tupi-guarani. Então, esse que é a origem do negócio. Imagina ele saindo do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, tendo que soletrar o nome dele. Já Rossana, às vezes, é meio difícil. Imagina a Tupanangir, né? Virou Tupa. Tupa Gomes. A marca. E conta um pouco, então, da sua carreira, Tupa. Olha, eu, assim, estudei engenharia de produção, né? Eu adoro logística, adoro entender o processo, tudo, né? Eu, assim, tive... a felicidade de encontrar um mentor na faculdade, um professor, né, que me recrutou, né, no terceiro ano da faculdade, fui fazer estágio com ele, um professor de finanças muito bom, e ele me convidou para fazer um estágio na fábrica de roupa dele, né? Então fui lá chegando lá, bacana, fazendo politécnica, engenharia de produção, todo mundo trabalhando em banco, em Citibank e tal, eu fui lá trabalhar na fábrica de roupa dele. E você chega bem um pouco arrogante quando você está fazendo uma faculdade, né? Aí ele falou, seu primeiro job vai ser cuidar da faxina.
Cuidar da faxina? Eu falei, cuidar da faxina. Você vai fazer a roteirização, você vai otimizar essa faxina. Se você fizer um bom trabalho aqui, você fica. Se não fizer, você vai embora. Engenheiro de produção tá certo, né? Eu voltei para casa, liguei para minha namorada na época, minha esposa atual. Ele falou, mas vou fazer a faxina? Não, você tem que fazer. Isso aí é o trabalho, não importa. Não, voltei lá, fiz o melhor que eu pude, roteirizei a faxina, mas foi a melhor coisa que eu tive na minha vida. Porque eu aprendi a empresa inteira sem ter a indicação do dono que me colocou lá. Então, então esse foi o meu primeiro passo. Acho que depois disso, até ligado a ele também, eu fui trabalhar na Dunkin' Donuts, que era estava começando aqui no Brasil, com múltiplos problemas, crescendo muito. Você deve lembrar das campanhas que tinha, que a DM9 fez, que botava em outdoor. Então, explodindo de vender. E aí, mais ou menos o que eu faço hoje, é o que eu fiz no meu primeiro trabalho lá na Dunkin'. Então, que era fazer o supply chain de uma cozinha central, uma comissária que fabricava os donuts e tinha que entregar fresco 24 horas nas lojas. E se não entregasse, não abria a loja. Então, esse foi o meu primeiro job, olhar a produção de donuts à noite, uma padaria gigante, e entregar isso, abastecer nas lojas, né? Então, isso foi muito rico para mim, assim, eu aprendi muito. E aí, na sequência, eu fui trabalhar com... tive uma passagem de franchise, a Alpha Graphics aqui no Brasil, que abriu. Me chamaram lá, um amigo, estamos precisando ser alguém que vá lá para os Estados Unidos, faça um curso lá e traga o franchise para cá. Lá fui eu, fiz isso, trouxe para cá, abri a primeira loja. Mas nesse processo todo, eu estava já participando de um processo de trainee na Unilever, né? Que todo mundo que fazia a faculdade era chamado. Eu saí do processo, porque eu estava já trabalhando com Alpha Graphic, pensando já em empreendedor e tal. E eles voltaram, olha, Tupa, você não tem mais trainee, que você já ficou um pouco overqualified para isso aí. Mas tem um projeto, você não quer ser engenheiro de fábrica aqui, de uma fábrica de sorvete? Lá fui eu para uma joint venture, que pouca gente sabe, que chamava Insol, que era a joint venture entre a Unilever, Gelato, e a Iopa, de sorvete, que eles se uniram para combater quem? A Que Bom, que era a líder de mercado. Fui eu lá trabalhei quase 5 anos, uma experiência fantástica de fábrica, e depois eu migrei na Insol para a logística, fui ser um gerente de centro de distribuição da empresa. E aí eu acho que o lado logística, lá do supply chain aliado, na minha primeira experiência, foi o que me pegou. Eu realmente tenho paixão por isso, e aí fui... aí teve uma mudança, virou Nestlé, aí eu acabei tendo um convite para ser consultor, aí fiquei 1 ano como consultoria, mas não era bem o que eu queria. Aí tive um convite, que é a Que Bom, que era a Kraft, né? Não era a Unilever ainda, estava com múltiplos problemas de logística, de distribuição, de supply chain, não sabia o que fazer, e lá vou eu, com os meus skills e competências de consultor, fiz uma proposta para um amigo comum nosso aqui, o Peter Schier, né? Inacreditável, eu tinha 30 anos de idade, fui lá, propus, compramos a sua consultoria, eu consultoria de um homem só. Bom, aí que é uma das coisas que eu aprendi na vida, você tem que usar a sua rede de contatos, você não faz nada sozinho, você tem que usar, na época eram amigos da Poli, amigos de trabalho, e consegui montar um time. E fui eu lá fazer uma reestruturação de toda a área de supply chain da Que Bom, né? Tinha o cara que programava, o cara da fábrica, eu tirei o poder dele de programar a fábrica, eu que programava. Tirei o customer service de venda, botei dentro de uma área de supply chain. Então eu tinha uma visão geral de todo o processo de fulfillment, que hoje se fala muito, na época ninguém falava nisso, de fulfillment do sorvete no Brasil. Então, eu cuidava do planejamento da fábrica, do que os clientes falavam e da last mile distribution do sorvete, que é uma das coisas mais difíceis que tem, né, num país que nem o nosso, cuidando de distribuidor e tal. Esse foi, assim, o meu maior aprendizado, hands-on. Isso me qualificou bastante para o que eu faço hoje. Né, imagino que as duas experiências, né, de alimentos, né, o Dunkin' Donuts, que tem aquela questão de frescor contínuo. Você não pode deixar muito tempo o produto. E sorvetes, que você tem a questão de temperatura também, né? Sim. Então, são 2 processos logísticos de tempo e temperatura bastante complexos. Sim. Então, aí eu embarquei com tudo isso, todo esse vetor aí de experiência, falando como engenheiro aqui, eu embarquei numa aventura que, assim, eu tinha provavelmente 33, 34 anos,
tinha um problema aqui, uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, chamava Brapelco, né? Era uma joint venture entre a Martin Brower, que eu trabalhei 25 anos, e uma fabricante de hambúrguer, a OSI, né? Que era o maior fabricante de hambúrguer nos Estados Unidos. Empresa aqui com múltiplos problemas, não tinha capacidade, os problemas mesmo que a Kibon tinha. Falei, olha aí, olha um filme novo. E me convidaram para ser o gerente geral da empresa. Eu, com 34 anos, era uma oportunidade assim... Nos Estados Unidos, aqui, né? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, é. E uma oportunidade, assim, de realmente fazer um negócio bacana, grande, um sonho grande. Lá fui eu, 34 anos, cheguei na empresa, tudo ruim, não tinha infraestrutura, não tinha IT, muito ruim, tudo. E todo o time, todo mundo era bem mais velho do que eu. Era um menino dentro daquele time. Então, em vez de mandar todo mundo embora, eu fiz o contrário. Eu mantive todo mundo que estava lá, pouquíssimas mudanças, e fiz uma reestruturação no negócio, né? Assim, acreditei nas pessoas que estavam lá, são meus amigos até hoje, né? Essa turma toda da Martin Brown naquela época, e topei o desafio. E aí o resto agora a gente pode falar um pouquinho mais das outras coisas que vieram, mas estou há 25 anos fazendo isso, então muita paixão, você tem que ter muita paixão no negócio, né? Porque é um negócio muito difícil, é um negócio que requer 24, né? Atenção 7 dias por semana, 24 horas, senão o restaurante não abre. O principal cliente era o McDonald's na época, era o único cliente. Então... E conta um pouquinho da estrutura de logística, né? Da complexidade. Quais são as etapas dessa logística e as questões dentro de cada uma dessas etapas? Então, hoje a gente fala logística, supply chain, last mile, tem várias palavras. Tem várias aí, etapas. Várias né? etapas. Na verdade, você tem hoje uma parte da logística chama Ocean Freight, né? Que a maior parte tudo se movimenta por navio, né? Uma parte por avião. Transporte internacional, mais ou menos. Esse é onde começa, né? Então, eu também faço isso, dependendo do país, a gente faz toda a parte de Ocean Freight, o Inbound Freight, né? Tem a parte de logística, né? Que você armazenar esses produtos, transferir na cadeia de negócio. E tem a última parte, que é o Last Mile. No caso, eu faço os três, né? Que poucas empresas fazem isso, tá? Tem essa visão dos três blocos. E dependendo do país, a gente também agrega muito valor com trading, que tem o trading, né? Como que você importa, como que você não necessariamente distribui, você importa. Então, a gente tem uma trading, dependendo aqui no Brasil, a gente tem um dos segmentos trading, na Coreia, no Middle East. Então, a parte de trading também, né? Então, é um processo bastante complexo. E o Last Mile tem a complexidade da pulverização de clientes, né? Imagino, no seu caso, com tantas lojas, assim, se atende, vamos supor, em um país como o Brasil, são quantos clientes de Last Mile? Olha, aqui no Brasil, a gente está segmentado em redes, né? Então, praticamente, McDonald's, Bob's, Subway, as três marcas da Yum, o Domino's, a rede Cinemark, Cinépolis, e aí são as redes que a gente atende aqui. Então, isso requer uma rede de distribuição, né? Você tem que ter centros de distribuição. E aí entra especificidades. Eu sou engenheiro de formação, mas, na verdade, sou um advogado tributarista, Ventura. Eu sou um advogado, eu posso trabalhar fácil lá no seu escritório. Em múltiplos países. Como advogado tributarista. Porque a logística no Brasil, infelizmente, ela é tax-driven, não é logistic-driven, né? Você fala, por que você tem um CD aqui? Não, porque tem um aspecto fiscal. Então, hoje a gente tem aí uma malha logística no Brasil muito em função da diversidade de impostos, aí, subvenção tributária e tal. No Brasil é essa a história. Em outros países é outra história, mas aqui especificamente é isso. Então, quando você olha essa last mile, ainda com temperatura controlada, é um desafio assim, muito maior do que você entregar um pacote numa temperatura que você deixa na porta da sua casa e vai embora. Então, essa last mile com temperatura controlada, que foi lá, Connecting the Dots, né? Lá da Kibon, lá da Ensol, que eu venho acumulando essa experiência e fiquei 25 anos fazendo isso em múltiplos países aí do mundo, que não é fácil, né? Luciana, eu fico imaginando, né? O jump que ele fez, o salto que ele fez do Brasil quando você foi para os Estados Unidos, né? Sim. E aí hoje, como você está falando do mundo, você tem uma visão de logística mundo. Você abriu operações no mundo, né, Tupa? Qual o espírito aí desbravador, a sua força, e conta um pouco a cultura desses países, o que você teve de histórias
de desafios. Você está na Malásia, você está em Singapura, na Austrália, na Coreia, né? E você foi abrindo essas operações, né? Então, Só para um adendo, o Tupa é responsável pela logística na América Latina, Oriente Médio e Ásia, né? Então são geografias bem distintas. Tem um motivo por isso, eu posso chegar lá, mas não é o aspecto logístico, porque não faz muito sentido, né? Então a gente precisa até fazer o homework aí de logística da empresa, né? Não, mas tem um motivo especial por isso. Acho que a história é o seguinte, eu comecei cuidando do Brasil, logo depois a gente comprou essa joint venture, que era meio a meio. Foi um primeiro turnaround lá, primeiro arrumar a casa, fazer a lição de casa financeira, turnaround financeiro, depois operacional e comercial. Aí, logo em seguida, eu assumi Latinoamérica, a gente tinha México, tinha América Central, tinha vários países, eram mais países ainda. E foi até mais ou menos 2010 isso aí, cuidando da Latinoamérica, botando a casa em ordem. Eu gosto disso aí, eu gosto de arrumar a casa e fazer o negócio melhor do que eu encontrei. Aí veio uma oportunidade estratégica, né? Na época, a Keystone era o maior concorrente nosso no mundo, né? Que tinha operações em outros países. A Marfrig comprou a Keystone provavelmente em 2007, 2008. E eu acho que todas essas crises aí que tiveram no mundo, eu visualizei, até com as conexões que a gente tem no IPO até, né, uma oportunidade de ajudar e a gente comprar a parte de distribuição da Keystone, né, que é justamente os países que eu cuido hoje. Então, essa foi um movimento estratégico de você comprar esses países e aumentar a nossa capilaridade de distribuição. Daí foi que eu chamo, antes dessa compra, a gente tinha Canadá, Estados Unidos e Brasil como os países grandes, né? Não tinha nada oeste, né? Para oeste até. E aí a gente entrou nesse mercado global, virou uma empresa internacional, a Martin Brauer, de fato, e aí eu me mudei para os Estados Unidos, né? Em 2015. Então, a Martin Brauer era o que antes? Era mais América Latina? América do Norte e Brasil. América do Norte e Brasil. América Latina em alguns países, né, pequenos, né? Então, a maior operação era o Brasil, Estados Unidos e Canadá, né? Então, era uma empresa bem simples de ser operada, sem nenhuma complexidade fora o país. Quando você vai para 18 países, que foi o caso, quando a gente entrou Europa, UK, França, Austrália, são países grandes, operações também bastante complexas, o Middle East com 5 países, a Southeast Asia com 2, Malásia, Singapura, a Coreia. Então isso trouxe uma complexidade muito grande para o negócio, né, de gestão, de governança. Então, e aí que eu me mudei para os Estados Unidos e comecei a me envolver mais com esses países e assumir a operação, a gestão desses outros países, que no caso eram 11 de 18 que a gente tinha. Então, não só a logística, como também a M&A foram críticos, né? A questão de aquisições, né, sim, na sua foi carreira. um movimento estratégico aí que foi muito bom, essa parte de... Você tem que estar sempre olhando fora da caixa, você não pode ficar... Isso que eu falo para o meu filho e para outras, como mentor aí de jovens, né? Você tem que olhar fora da sua caixa, você não pode ficar só naquilo que você faz... Na zona de conforto. Na sua zona de conforto. Eu acho que a gente que pratica arte marcial, né? Você não pode ficar na zona de conforto a sua vida inteira. Você tem que sempre, todo dia, tentar fazer um pouco melhor, né? Então, obviamente, tem riscos, né? Acho que sem riscos você não tem história, né? Acho que é uma frase importante isso. No risk, no story. Tupa, conta um pouco para nós aqui, o que você aprendeu dessa gestão, o que você aprendeu da sua experiência de 25 anos e também viver nos Estados Unidos, né? Conta um pouco a sua cultura, seus aprendizados aqui para os nossos IPOs, aqui ou para os jovens também, como você está falando do seu filho, né? Sim. Ele está estudando lá em Chicago, né? Não, ele se formou. Ele já se formou agora, em Nova York, tá? E você tem também uma aspiração, um sonho, talvez, que você comentou, de escrever um livro, né? Então, da tribo to tribe. Então, como justamente sobre esses aprendizados culturais ao longo da sua vida. Então, dá um spoiler aqui para a gente dos seus pensamentos e aprendizados nesse sentido. A Rosana deu spoiler já aí da conversa anterior. Eu acho que, Ventura, da tribo to tribe, né? Eu acho que isso, da tribo aqui do Brasil, né? Brincando com o meu nome, né? Que acaba, eu acho que tribo você não cria, você descobre, né? Eu acho que você não, então eu acho que você vai descobrindo coisas que você não sabe que você tem, né? Que você pode ser capaz na vida.
Então, uma delas foi essa uma capacidade para mudar, né? Você mudar aqui no Brasil, que você tem tudo, que você tem a sua rede de contatos, você do IPO, você e tudo mais, e ir para um país que você não conhece, que você vai ser mais um lá, né? Principalmente nos Estados Unidos, que o cara que é um rei em Chicago é nobody em Nova York, por exemplo. Ou então o cara é super bom em Nova York é nobody em Los Angeles. Então isso existe lá, diferente do Brasil. O cara que é o rei em São Paulo é o rei no Brasil inteiro, né? Ou o rei em Recife, todo mundo é conhecido aqui também. Então, eu acho que essa experiência foi ímpar na minha vida, foi muito bom. Tá? Venho bastante aqui para o Brasil, vou bastante para outros países também. Isso cansa muito, né? Depois de 10 anos fazendo isso, você tem um desgaste natural, né? E tem gente boa para fazer isso no seu lugar no futuro, né? Então, então, assim, acho que essa experiência de ter trabalhado com diferentes culturas, e você vai para o Middle East, né, que é uma cultura totalmente diferente de qualquer lugar que você possa imaginar, ou para a Ásia, né, lá na Coreia do Sul, que é zero de diversidade, é zero, só tem coreano, não tem absolutamente nenhum outro diferente, pessoa que não coreano local. Muito pouca mulher, né, no mercado de trabalho, e inclusive um dos trabalhos que eu fiz, a gente é certificado em todos os países que eu tenho, Great Place to Work. Não porque eu queria ter o símbolo do Great Place to Work, mas se você é certificado, você está fazendo um bom trabalho, né? Então, e na Coreia, a gente é certificado em 2 Great Place to Work. Nem eu sabia que existia. Parabéns. O Great Place to Work de milênios. Tem uma certificação agora nova, até verdinho lá, Great Place to Work para milênios. Vocês não fazem ideia o impacto que isso traz para o negócio. Então, você ter o lado de people, né, bem satisfeito. Não é pagar mais, não. É comunicação, é você dividir a visão, os valores. Por que você está ali, né? Por que você está trabalhando? O que você está conquistando? A gente crescer cliente. Hoje, aqui no Brasil, a gente é by far o líder de distribuição para redes e restaurantes. A gente trabalha em 4 segmentos do negócio até. Na Coreia é a mesma coisa. Era um cliente só, hoje a gente tem 5 clientes lá. A gente faz outras redes, né? Faz o McDonald's, faz o Subway, faz o Popeyes, faz o Five Guys. Tem uma trading lá na Coreia. Na Singapura é a mesma coisa. Middle East, a gente tem uma operação nova chamada Joe and the Juice. Até eu conheci o founder no Harvard, lá do IPO, o lutador de karatê. Lutador de karatê. O nosso colega lá. Está expandindo bastante, está em Londres bastante lojas. Ele era um lutador profissional de karatê Shotokan. Olha. E ele fundou na Dinamarca, se eu não me engano, a rede, o Joe and the Juice, café e suco, vai. O Joe de café, Morning Joe é café, né? E, bom, eles resolveram ir para o Middle East. Nós fizemos do A ao Z para o Joe and the Juice começar, e uma das operações que está mais crescendo para eles é o Middle East, vendendo bem e tal. Então, esse prazer de você, que vem da época que eu não fiz o exército, de logística, né, de você viabilizar uma operação, isso me dá um prazer enorme, entendeu? De você fazer, lembrando, tem os militares, né? Você fazer uma invasão e você ter por trás tudo, não adianta você invadir, a infantaria vai lá e não tem comida, não tem munição, não tem... Então, esse deployment de logística, isso eu gosto, é uma coisa que me dá prazer, né? De você fazer e você vê o que acontece. Então, é outra coisa que é legal, você tem a visão do todo. Quando você trabalha, talvez, numa empresa que você vê só o eletrônico, você não vê o que acontece, né? Eu vejo o efeito do meu serviço, do meu produto no cliente. Então, e a parte de relacionamento é fundamental, né? Quando você trabalha B2B e trabalha com redes, é 100% relacionamento. Isso não é marketing, não é relacionamento, não só meu como dos times, né? Então, você fala com o dono da rede, você fala com o franqueado, que ele é um dono daquele restaurante, daquele lugar, né? Então, isso é super importante na vida, você ter esse relacionamento. E essa questão de nuances culturais que você estava comentando, né? Com essa pluralidade cultural de Oriente Médio, Ásia, Estados Unidos, Latinoamérica, que são bastante diferentes, assim. No relacionamento, essas nuances ainda saltam ainda mais, né? Então, muito. Então, aqui na Latinoamérica também são vários países, né? São vários. Eu trabalhei com 16, então eu conheço bem essas nuances. Você tem uma experiência boa. Eu também tive com o México, com a América Central,
Costa Rica, que é uma Suíça na América Latina, totalmente diferente. Panamá, Colômbia, mas acaba sendo o latino, o desvio é menor, né? O número de sigmas aí é um pouco mais apertado. Aí você vai para um lado Middle East. Middle East aqui tem um dono e você faz e acabou, entendeu? A gente também é Great Place to Work em todos os países do Middle East. Como conseguir isso? Como você trazer pessoas que não têm voz, né? Que tradicionalmente são pessoas estrangeiras, 100% do que quem trabalha no Middle East não é do país, né? Que são importados, né? E motivar essa turma, ter dignidade no trabalho, né? Que a gente tem que trabalhar dentro das normas, que não importa se você está no Middle East, está no Brasil, está nos Estados Unidos, tem que ser igual. Então, isso não é um processo, tá? Então, não é você querer ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Hoje o mundo está caminhando para um stakeholder model, né? Quem não está no stakeholder model não está no mundo, né, de negócio. Você não pode pensar só no shareholder e não pode pensar só também nos funcionários, né? Você tem que ter todo mundo tem que estar equilibrado. E isso vem, o McDonald's, o sistema McDonald's é a coisa mais incrível do mundo, né? Falando de nomes de empresa. O Ray Kroc, quando ele fundou como, eu acho que foi o primeiro stakeholder model do mundo, o McDonald's. Que ele tem lá o three-legged stool, né? O banquinho tem que estar equilibrado. Corporação, franqueado e fornecedor. Se não tiver equilibrado, se um está ganhando mais que o outro, não funciona. Então, acho que esse foi o primeiro stakeholder model do mundo, acho, de negócio, provavelmente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que você tem que ter uma visão de ganha-ganha para todos, não um específico elo do negócio. Isso direcionou muito a minha vida. Você sabe que eu dou um curso em várias instituições, a última foi na Universidade de Toulouse, sobre fazendo negócios na América Latina. E você que é um lifelong learner, falo de aspectos culturais, diferenças culturais e diferenças políticas econômicas em vários países. E eu uso muito uma metodologia de uma professora do INSEAD, Erin Meyer. Sim, lógico. Que ela fala das 8 dimensões culturais e como você pontua, né, os diferentes países e empresas nas diferenças culturais de comunicação, hierarquia, feedback, argumentação, persuasão, tudo isso. E é super esclarecedor quando você as posiciona, porque quando você vive os exemplos, aí você consegue discriminar essas diferenças mesmo, né? Então, é bom ter consciência das diferenças para poder agir de acordo. Eu não só gosto dela, que ela ficou famosa por causa do Netflix, né? Da cultura do Netflix. Mas eu li todos os livros que ela já fez e li o paper dela, acho que a tese de doutorado dela que ela fez lá ou mestrado lá no INSEAD, eu tive o prazer de ler isso aí. Nossa, então porque então ele que vai me dar e minha esposa, que também é um lifelong learning, ela leu todos os livros dela de cultura, até para me ajudar, né? Para discutir junto. Entendeu? Quando você vai, por exemplo, para a Coreia, que é uma linguagem que ela fala no livro, o extremo complexa e objetiva. O asiático, né? É complexo. Ele fala... O Oriente Médio também. No nosso linguajar de arte, é uma palavra. Uma palavra. Você tem que entender o que ele está querendo dizer com aquilo, né? Diferente de uma linguagem americana, que ele fala assim, ó, você tem que ir do A para o B, ó, você tem que fazer isso. É bem isso que a gente, como brasileiro, da tribo to tribe, o americano, ele vem te dar uma receita do que você tem que fazer. Assim... Isso a gente acha que isso é bobo, mas é a cultura dos caras. Então, essa coisa de literal, né? De você dizer, olha, você tem que ir de A para o B, você tem que fazer isso, você tem que comprar aquilo, tem que fazer tal. Você vai para um oriental, ele fala a visão do que é o A. Ele não vai falar nada do A para o B. Isso é importante. O Oriente Médio é o extremo do relacionamento. O Brasil é importante relacionamento, mas o extremo de relationship, tudo se faz através de relationship. Você vai querer fazer algum negócio no Middle East, esquece, bater na porta, é 100%, no livro ela até fala, é 100%. Então, essas diferenças culturais, você conhecer isso aí, eu quando fui assumir a Coreia, eu li um livro, Doing Business in South Korea. A parte legal é ultra complexo lá. A parte não sei se é direito romano lá, mas é uma mistura de direito romano com... É muito complicado lá, não é anglo-saxão, né? Então, eles têm uma mistura, assim, de leis. Então, para você entender o negócio e não fazer besteira lá,
Eu acabei lendo um livrinho sobre doing business in South Korea. Fantástico, Tupá. Fico imaginando aqui o empenho e o esforço seu em conhecer todas essas culturas e lidar, né? Porque atingir o Great Place to Work como uma meta e um do Millennium, né? Que a gente, esse foi surprise, esse foi upside. E num chain de trabalho, Rossana, não é que ele está falando do pessoal do escritório, ele está falando do pessoal de rua, do delivery, o pessoal que está enfrentando. É o que você falou, a artilharia invadindo ali, né? Acho que você tem muita bagagem aí para contar um pouquinho para os jovens, né? Você falou seu filho, eu volto um pouquinho nos Youngers para a gente deixar o legado. A gente tem muitos jovens que acompanham o nosso podcast, né? Queria que você desse uma pincelada nessas visões. O que você falaria para o jovem? Olha, meu filho é o ING, lá em Chicago. Ele trabalha hoje numa empresa, se formou em engenharia de produção também, engenharia de produção e matemática, né? E eu tenho muito orgulho dele Hoje é fácil não fazer nada, né? Hoje você querer, ainda mais a gente, YPOers, né? Take for granted, né? Que a vida é fácil. Então ele se superou, foi lá para os Estados Unidos, estudou em Nova York, se formou e trabalha hoje numa empresa líder de robótica, né? Bom, eu acho assim, o líder, ele tem que ter... Você é líder quando você tem confiança, né? Então, você confia num líder. E voltando à professora de Harvard lá, Frances Frei, você tem 3 pilares para você ter confiança no líder. O primeiro dele é ser autêntico, né? Então, um recado. Então, eu gosto de karatê, eu não vou esconder isso. Eu gosto de luta, eu gosto. Então, não vou... Sou autêntico, eu gosto de filosofia, eu vou falar, eu gosto. Eu sou um líder, eu pessoalmente sou um líder autêntico. Quem me conhece há muito tempo sabe, eu não mudei muito assim, né? Lógico que você melhora com o tempo, mas eu sou um líder autêntico. Segundo pilar, a lógica do negócio. Se você quer gerar confiança, você tem que entender a lógica do negócio, entender em profundidade isso aí. Então, e por último, você tem empatia. Esses 3 pilares são fundamentais, e os 3 têm que estar juntos, não adianta ser um só. Você gera confiança. E aí o resto você vai adquirindo com, né, os seus skills de liderança. Então, esses 3 pilares, isso não é invenção minha, né, da professora Frances Frei de Harvard, que tem um livro Unleashed. É um livro muito bom que eu recomendo ler, já que a gente fala sempre de livro aqui. Fica aqui para o Duane registrar para a lista de final do ano dos livros, viu, Duane? É legal o livro, é bacana. Ela escreve outros também, mas ela que fez a transformação no Uber, quando teve o problema no Uber daquela parte, tem até a série do Uber, né? Que ela foi lá para transformar a parte cultural de gestão de gente do Uber, né? Da corporação. Fantástico. Você sabe que você estava me comentando da sua experiência no Exército, e eu li nos últimos anos 3 livros sobre os grandes generais romanos, né? Scipione, o Júlio César, e o terceiro era o Tedesco, me fugiu o nome. E muito do que eles falavam são as 2 coisas vitais, né? Estratégia militar. Sim. E a estratégia de logística. Sim. Né? Porque, na verdade, até no último de julho, até no seriado que tem do Alexandre o Grande, quando ele fala da conquista da Pérsia, a grande preocupação dos generais é como é que a gente vai garantir a cadeia de suprimentos para alimentar, trazer munições, etc., e permanecer na guerra. Né? Então, essas 2 vertentes eram os vitais para as grandes vitórias. Sim. Olhando ao longo dessas 3.000, 4.000, 5.000 anos de história enquanto a logística, né? Mas não precisa ir tão longe, né? Na sua experiência de logística, o que mudou nesses 25, 35 anos de carreira e aonde você vê que vem as próximas mudanças? Inclusive considerando as novas exigências, né, do Pacto de Paris, todas os compromissos que as grandes empresas e países têm tomado para 2030, 2040, 2050. Então, quais foram as grandes mudanças que você viveu e quais são as próximas que você vê pela frente? Olha, começando do fim, a parte de sustentabilidade. Hoje o nosso grupo tem um target de reduzir 40% das emissões da pegada de carbono até 2030. É um pacto, né? Tem compromissado isso. Então hoje eu estou intimamente envolvido com isso. Até tive projetos aqui, até no Brasil, de logística reversa de óleo da fritura e fazer biodiesel.
eu acho que isso não é given. Você tem que olhar toda a cadeia a pegada de carbono, né? No caso, logística é uma das grandes emissoras, né? Assim, eu não vou falar especificamente do nosso segmento, que é bastante conhecido, mas olha a cadeia de roupa, por exemplo. Como você compra roupa? Quantas vezes você usa a roupa? Uma das maiores emissões é a indústria do vestuário, né? de carbono. Então, o fast fashion, não sei se isso é um problema, né? De você descartar muito rápido, né? Uma roupa e tenha toda essa pegada de carbono. Então, olhando toda a parte do que vai no combustíveis alternativos, o caminhão elétrico provavelmente não vai ser a solução, né? O caminhão elétrico é bom para uma logística urbana, que a gente até tem em alguns países, tem vários aqui no Brasil, na França. Acredite se quiser, o Middle East, 100% da nossa frota em Dubai, UAE, Dubai, ela é biodiesel. 100%. É biodiesel. E um close loop. A gente pega da gordura do uma economia circular já. E em Dubai, que é uma ironia, né? O lugar que mais tem petróleo no mundo é 100% biodiesel. B100. Não é nem vem com origem de gordura animal? Não, da fritadeira, da gordura descartada, no caso, no McDonald's. Ela vai e volta. Então, isso já está funcionando bem. Então, a energia, por exemplo, a França é energia nuclear, então, o Brasil é energia né? Então, isso já né, tá caminhando. Então, olhando a parte de guerra, né? Por isso que eu gosto tanto de logística. Eu acho que nenhuma guerra teve sucesso e uma ótima logística por trás, né? Eu acho que planejamento de demanda, hoje é o maior desafio que tem, né? Vide o que aconteceu no Covid, demanda caiu, subiu, desceu, né? Então, você ter um planejamento de demanda perfeito é difícil de ter. Então, AI é uma das coisas que estão vindo hoje para ajudar muito nesse planejamento de demanda. Se você faz um planejamento de demanda bom, que é difícil acertar o que vai vender, é óbvio isso, você consegue ter o resto fica muito mais fácil de você gerenciar, né? Então, lembrando até quando eu fiz lá a consultoria lá para Kibon, né, da Kraft, eu fiz um trabalho do famoso Beer Game, né? Não sei nem... O Beer Game é um jogo fictício que você... A Rosana sabe bem da McKinsey, né? Eu fiz o maior Beer Game provavelmente do mundo. Eu botei, acho que 15 Beer Games simultâneos acontecendo na Kibon. Eu levei todo mundo, todo o corpo gerencial, supervisor, porque a única forma do pessoal entender a mudança que precisava fazer naquela época de volatilidade, plano real, não entregava, era entender o que funciona, a logística do ponto de venda até quem fabrica o negócio, que é o famoso Beer Game, né? Que na verdade o Beer Game, vou dar spoiler, a demanda é flat, a demanda é sempre igual lá no Beer Game. E você toma decisões malucas de produção, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo, e na verdade a demanda lá na ponta sempre foi a mesma, né? Acabei com o Beer Game de todo mundo que for usar na consultoria agora. Esse é a pegadinha do negócio, nunca mudou. Então, e o resto da cadeia não sabe, né? Você não pode falar. Então, vem um pedido aqui de 10, o cara produz 20 e o outro produz 30, não sabe por quê, mas a demanda é sempre 10, né? O ideal, se todo mundo produzisse 10, nunca ia ter estoque, nunca ia ter ineficiências na cadeia de suprimentos. Quebras, não. Então, esse foi um trabalho lá da Kibon, de reestruturação, de criar a cultura de supply chain, na época que ninguém falava nisso, tá? Então, e o IA te ajuda muito nesse sentido. O IA, ele vai ser bastante importante conhecer a demanda, né? E eu acho que isso vai trazer muita produtividade. O AI vai trazer produtividade em todo quanto é lugar, né? Hoje a gente já tem o AI, né? Quando você usa o Waze, quando você usa o Grammar lá, tem AI lá. Então, a produtividade é monstruosa, né? A gente estava num jantar ontem, conversando quantas coisas a mais a gente faz, porque a gente usa o Waze, vai mais rápido, sabe que hora que sai, ou então você usa até para entender texto. É infinita a possibilidade hoje do mundo, e em logística vai ser amplamente aplicado AI aqui. Então, mas hoje o foco, se tiver alguma parte de demand planning bem feito, isso agrega muito. Como você vê um pouco a economia circular no chain? Você falou do biodiesel, você vê mais outros fatores, principalmente no setor de food, né? Que você... Sim.
Olha, até assim, ainda não está formalizado, mas a parte de logística de orgânica, né, da comida orgânica, né? Tem um descarte enorme de comida, né? Em restaurante, na casa da gente. Então, a gente fazer essa logística reversa e transformar isso em alguma coisa é um projeto que está provavelmente acontecer muito cedo, muito rápido aqui no Brasil. Em outros lugares do mundo tem também já a França é muito avançado nisso, eles até faz um líquido dentro do restaurante, do descarte orgânico e transforma isso depois em combustível. Mas é uma coisa importante, sim, você usar esse descarte de alimentos, que infelizmente não vai sumir, e produzir combustível disso vai acontecer logo aqui em São Paulo. E para você é um novo desafio, porque isso acarreta uma logística reversa, né? Sim, sim. Então não é só unidirecional, sim, mas aí você vai ter que levar do restaurante para as outras, para o resto da cadeia. Você tem que ter uma visão holística, né? Para ver a pegada de carbono. Antes de você fazer isso e gastar dinheiro, emitir carbono, indo buscar o lixo, né? Então, fazer essa logística reversa é um grande desafio. Falar um pouquinho do IPO, Rossana? Vamos. O Tupá está em 3 capítulos, né? Miami, Chicago e São Paulo. É um dos poucos entrevistados aqui que estão na internacional. Acho que é a única pessoa que eu conheço que está em 3. 2 a gente até conhece. Fala um pouquinho, Tupá, como você entrou no IPO, o que significa para a família, o que a família aproveita e desfruta do IPO, o impacto, né? Olha, eu entrei em 2007 e no IPO, eu acho que foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz até hoje. Eu falo isso para todo mundo. 2007, na verdade tinha sido convidado antes, mas estava relutante em aceitar e ter o compromisso, né? Parece uma seita isso, né? Um negócio estranho, né? Todo mês 4 horas, né? Então, na verdade, minha esposa que me incentivou bastante a entrar no IPO, ela tinha amigas lá, né? De escola, que os pais eram IPOs, as spouses. Então, entrei em 2007 aqui em São Paulo, fui Foreign Officer, fui Integration Officer há alguns anos, participei aí de várias atividades, fiz um Family Weekend, fui o responsável por um Family Weekend, que não é fácil fazer um Family Weekend aqui, agradar todo mundo, né? Então, e outros eventos. Eu mudei para Chicago, então participei de capítulo de Chicago, o Gold, eu já entrei como Gold lá em Chicago, que também é um segundo capítulo mais antigo do IPO. Primeiro foi Nova York, depois Chicago. E por agora, como estou mais em Miami, entrei no capítulo Miami Fort Lauderdale Gold, também um capítulo que teve uma transformação enorme aí depois do Covid. Era um capítulo pequeno, hoje quase 200 membros de Gold, e de todos os lugares do mundo, da Europa, latinos, americanos, gente de todo mundo. Tem uma diversidade hoje muito legal. Eu não gosto muito do capítulo que é muito assim, sem diversidade, entendeu? Aqui o do Brasil é todo mundo brasileiro, mas tem diversidade de empresário, diversidade de executivo, tem uma diversidade, né, de segmentos, é muito rico aqui. Eu falo que do Brasil a gente tem 70, 80 eventos por ano, né? Ninguém bate isso. Na verdade, eles falaram essa semana que teve reunião, 116 tá vendo? No year to date de julho agora. Isso, Brasil? Brasil, área Brasil. Isso é maravilhoso. Então, você pega o de Miami, no máximo tem 40 eventos. Você vai no de Chicago, tem 20. Então, o do Brasil é muito rico. Esses eventos todos, essa oportunidade de você ter interação entre os membros, Gold e o Y, isso também é outra coisa, muito segmentado. Gold é Gold e Y é Y. Você está no fórum, você virou Gold, você tem que sair do fórum. Então, sim, são regras rígidas, né? Essa coisa de regra rígida, essa coisa assim, às vezes não é muito legal. É boa em alguns momentos, mas eu acho que no IPO ganha muito mais quando você tem diversidade de ter um IPOer no seu fórum e um Gold, né? um blend, né? Eu tenho fórum aqui ainda, tenho IPOers e tem Golds, né? no nosso fórum. Fantástico. E conta um pouco dessa sua trajetória de lifelong learner, né? Então, assim, quais são os aprendizados que te marcaram ao longo de todos esses estudos, né? Na USP, no INSEAD, em Harvard, em toda essa sede de conhecimento, o que você assim mais guarda com você de aprendizado? Então,
Eu acabei Em termos Poli, de liderança né? também, em termos pessoais e Sem profissionais, dúvida. né? Eu sempre gostei muito de estudar e de fazer esporte e estudar, né? Eu acho que são duas coisas que me acompanham. Acabando a Poli, né? Que eu resolvi fazer mestrado para dar aula lá na USP, e posso dar aula, né? Eu tenho mestrado em estricto sensu, que é o que permite você dar aula. E fiz um trabalho de dissertação de mestrado e tal. E pensei, vou fazer um MBA, né? Mas aí já estava trabalhando, já tinha um mestrado, aí resolvi adiar um pouco isso aí, você perde aquela janela, né? Então fui lá para o INSEAD, fiz o AMP, aquele que você fica 3 meses, adorei, foi perfeito para aquele momento de vida. Aí tem o Harvard do IPO, né? O Harvard, que é dificílimo de entrar, né? Uma vez você entra... Uma semana por ano. Uma semana por ano, e se você faz 9 anos, você vira alumni de Harvard. Então, primeiro é difícil você entrar, depois é difícil de continuar, né? Porque realmente é uma maratona de cases, você passa de domingo a sexta, você não dorme, né? Você vira 4, 5 horas por noite, faz a discussão de caso, tem um trabalho anterior, né, que você tem. Então não é para qualquer um. Então muita gente quer ir, vai e depois não é chamado de volta, porque tem um fit, né, você tem que participar. Eu não só consegui ir a primeira vez, como consegui sobreviver 12 anos. Você já é decano, né, Tupá? Na verdade, você foi convidado para coordenar o curso. Eu sou um grupo líder já há 4 anos, eu organizo. Na verdade, quando teve aquele Harvard digital, foi o único ano do Covid que teve online. Eu participei da organização. Eu fiz o curso. Lembra que a gente estava nas telinhas? Então, telinhas. Eu participei, ajudei, mais umas 4, 5 pessoas, a gente ajudou na coordenação da... Porque ninguém sabia, né, Rosana? É uma novidade. Como que ia ser o... Foi Harvard e INSEAD, foram os 2 cursos. O online, o digital, online. E Harvard teve aquela sala maravilhosa, né? Que tem as múltiplas telas lá, nem sei como chamava. E era muito rápido, era 1 hora. Então o professor corria tanto que você tinha que ler o caso e ainda acompanhar toda a apresentação. Era uma sala de Harvard, só que era digital, né? O professor no meio e vocês, em vez de estar fisicamente, tem as telinhas, né? O professor via cada um lá, né? E ainda escrevia no quadro. Então, esse ano eu ajudei na organização. Eu acho assim, o IPO, quanto mais você dá, mais você recebe. Então, eu realmente adoro ajudar essa organização lá do programa de Harvard. A curadoria de Harvard, tá? O IPO não tem nenhuma decisão de case, nada, tudo é Harvard. Mas a gente tem decisões no modelo de negócio. Então, quando a gente vai em janeiro lá, eu já comecei a trabalhar em julho nisso aí. Então, a gente tem reunião, eu tenho que chegar antes em Harvard, ou seja, para mim é um aprendizado fora da caixa, que a gente falou no começo, né? Você participar de outras coisas, você aprende a organizar um evento, só que tem CEO e dono de empresa, ser um grupo líder de cara que é dono de empresa de bilhões, CEO de empresa que não tem tempo para nada, e se deixar o cara lá 1 semana e se preparar antes para... Isso não é fácil, tá? É que nem você o chairman de um board, né? Você tem que gerenciar essa turma e se preparar para a reunião, não é fácil. Mas eu adoro fazer isso. Eu acho isso aí, você traz relacionamento, aprendo muito. E acaba, no caso do Harvard lá do Covid, a gente teve uma turma em 2019 para 2020, quando começou o Covid, né? A gente estava lá, teve... Esse fórum, a gente ficou 2 anos fazendo fórum, durante todo o Covid. Eram pessoas do Oriente Médio, do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá. A gente fez um grupo, uma pessoa que morava em Nova York, a gente fez um grupo que aquilo foi meio alicerce até mais do que o fórum aqui. O fórum aqui era Brasil, né? Então, a gente teve um fórum, 2 anos fazendo reunião mensal de fórum, né? Online, do grupo de Harvard. E tem muito grupo lá que vira um fórum de verdade do cara por anos e anos. A ideia, óbvio, você vai para Harvard, todo ano é um grupo diferente para você conhecer gente nova. Acabei de voltar agora desse meu grupo. E foi maravilhoso quando você vê a interação de pessoas opostas, né? Dados os conflitos mundiais aí que a gente tem, as pessoas se abraçando, né? Eu não vou falar nomes aqui porque eu não posso, mas eu tive uma experiência até emocionante, assim, até me dá assim lágrimas aqui, né? Tinha uma pessoa que era um judeu e tinha uma pessoa que era um árabe, muçulmano. E essas 2 pessoas estavam num fórum, num grupo, e sempre né? Você fica sempre, né? Um desconforto, né?
você acredita que... Eu quase tirei uma foto, que você não pode tirar uma foto, né? É um ambiente de confidencialidade. Eles trocando experiências sobre o casamento dos filhos, mostrando as fotos. Sim, uma coisa que só o IPO promove, né? Eles sabem. Se um dia ele ouvir esse podcast, ele vai saber. Me deixou emocionado isso. Sim. De ver a interação das pessoas assim, opostas, né? No caso de país de guerra, falando do casamento dos filhos, mostrando fotos. Achei uma coisa assim tão bacana isso. Daria um filme, né? Daria um roteiro isso aí. Então, mas só o IPO promove essas são as dificuldades. Quando a gente estava esse programa de Harvard, foi específico, né? Dados os problemas que ocorreram em Harvard, né? A saída da presidente. A gente teve um trabalho anterior muito forte de como chegar no campus e ser um ambiente inclusivo e que não tenha, né? Então, a frase lá era be curious, not judgmental. Seja curioso, não julgue. Não julgue. Do Ted Lasso. Alguém vê, até no YouTube, você vai lá do Ted Lasso, que ele fala lá jogando dado da história do pai dele. Que na verdade não foi ele que falou isso, foi uma outra pessoa, mas... Então, esse trabalho tem uma carta lá do head do IPO de Harvard, preparando o ambiente, falando com todos os Study Group Leaders. Olha, nós vamos chegar lá, não vamos ter uma discussão, acabar a semana da gente com discussões políticas, e não vamos julgar ninguém. Porque então, também não tem certo ou seja errado, curioso, né? não julgue. Né? Esse é o espírito. Então, isso não é fácil. Isso, para mim, é um aprendizado assim que eu jamais teria sentado na minha caixinha. Jamais. Olhando a logística, as caixinhas daqui para lá, eu jamais teria isso. Então, você perguntou de uma recomendação, eu acho que você tem que olhar para fora. Você tem que ter, como na minha família, né, outros ciclos de vida. Né? Não só, pode ser até político, social, acadêmico, profissional também, né? Precisa trabalhar, precisa produzir, pagar as contas para pagar o IPO, né? Mas eu acho que você tem que estar aberto a isso, aberto a ser curioso, não julgador, mas sempre procurando ver coisas novas e fazendo, e assim, eu sempre isso vem acho que da minha família, fazer o bem sempre, nunca querer fazer o mal, isso você nunca ganha fazendo o mal. Obviamente, se existem conflitos, existem disputas de negócio, né? Mas, assim, vai ser difícil achar alguém que fala, olha, Tupalá me fez mal, ele me enganou, ele me fez posso ter ganho aí alguma coisa comercial, alguma disputa, mas fazer o mal, acho que isso não está na... São as virtudes, né, Sim, Tupa? Tocar o coração das pessoas, a bondade, né? Honestidade, humildade, né? As boas... Acho que é tocar o coração, né? Sim. Nós somos seres humanos e tocar com os IPOs e influenciar as pessoas no bem, né? Mas com o nome desse que nem o meu fica fácil, né? Lembrar. Bom, acho que a gente chegou ao fim, então, do podcast. Tupa, muito obrigada. E sempre ao fim do podcast a gente dá um livro de presente, já que você é um lifelong learner, né? E pensando um pouco no seu próximo ciclo, nas suas próximas ambições e planos, a gente selecionou um livro para você que chama A Única Coisa. Opa! Ele diz, a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. É do Gary Keller e Jay Papasan, já vendeu mais de 2 milhões de exemplares. E eu achei engraçado porque eu falei, bom, deixa eu ver do que se trata, e a contracapa é um ponto de interrogação, né? Mas, na verdade, o que o livro fala é que a única coisa para você ter sucesso é você fazer 2 coisas. Primeiro, entender o que realmente importa para você, o que realmente te motiva e é importante para você. E, segundo, reduzir as suas atividades e ter foco, né? Então, pensando em todos os seus planos por vir, acho que é uma boa provocação para você pensar nas únicas coisas, ou a única coisa que são importantes para você e se enfocar nisso, então. Muito obrigado. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com a gente hoje. Fico feliz aí de receber, de ter essa oportunidade aqui. Novamente, isso aqui é um programa maravilhoso.
Eu assisto muito toda vez, toda semana fico olhando quem é o próximo lá. Vocês estão de parabéns de organizar isso. Acho que é Only YPO mesmo. Only YPO Brasil. Obrigado. Orgulho de estar aqui. Muito obrigado novamente pela entrevista e ter esse bate-papo tão prazeroso. A gente que agradece, Tupá. Sucesso aí nos próximos caminhos e quilômetros, né? E volte ao karatê, hein? Não deixa de praticar o karatê. Vamos juntos. Né? Os. Obrigada, então. Muito obrigado. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.